As pessoas entendem mesmo o direito? Será que li e aceito os termos de uso significa também que eu entendi os termos de uso quando a gente clica para aceitar isso nos aplicativos? Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre a compreensibilidade da linguagem jurídica e vai fazer isso através de 3 pesquisas empíricas em direito que tratam especificamente sobre esse assunto. Eu já fiz um vídeo sobre pesquisa empírica em direito, eu vou deixar nos cards aqui em cima e na descrição aqui embaixo, caso vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, mas eu quero lembrar que a pesquisa empírica em direito é aquela feita com base nos dados da realidade. Então a vantagem que a gente tem de olhar para essas pesquisas é que não só a gente tem uma perspectiva muitas vezes de outras áreas de pesquisadores que não necessariamente são juristas sobre o direito, mas que também a gente consegue ter uma noção de como o direito se comporta na prática. Lembrando que eu vou deixar todas essas referências aqui embaixo na descrição para que vocês tenham acesso a todos esses textos. O nosso primeiro texto se chama Do People Comprehend Legal Language in Wills? Que mais ou menos significa aqui, será que as pessoas compreendem a linguagem jurídica em testamentos? Ela foi feita pela Edith Green, a Catherine Fogler e a Sherry C. Gibson. E nessa pesquisa elas fizeram o seguinte, elas dividiram um grupo de participantes entre 3 grupos diferentes. O primeiro grupo ficou com um testamento tradicional, aquele com linguagem formal, várias palavras técnicas jurídicas. O segundo grupo ganhou um testamento levemente modificado. Nesse testamento elas modificaram a compreensibilidade da linguagem em geral. Então, por exemplo, elas cortaram frases muito longas em várias frases pequenas. Elas transformaram também, sempre que possível, frases que eram na voz passiva para a voz ativa. E por fim, elas trocaram palavras de pouco uso por palavras de uso mais frequente no cotidiano. Já o terceiro grupo recebeu não só o testamento com essas modificações, mas também nessa versão todas as expressões jurídicas estavam explicadas. É importante a gente lembrar que durante toda a pesquisa, um advogado especialista em testamentos acompanhou todo o procedimento. O método que elas adotaram para testar a compreensão desses documentos foi pedir para o participante, depois de ter lido o seu testamento, que respondesse algumas perguntas sobre o que ele leu. As perguntas eram padronizadas e todos responderam as mesmas perguntas sobre os testamentos. Todos os testamentos diziam o mesmo. E o que elas tiveram como conclusão nessa pesquisa é que as pessoas que leram o testamento com mais modificações, onde a linguagem jurídica era explicada e ainda se tinha o encurtamento de frases e tudo mais, tiveram uma compreensão melhor do texto. Como elas souberam isso? Porque foi o grupo com maior número de acertos acerca do texto. Um argumento comum para a gente manter a linguagem jurídica do jeito que ela é, costuma ser que sempre vai se ter um advogado ou um especialista em direito e ele vai ser o responsável por efetivamente ler essa documentação e fazer essa tradução jurídica. Inclusive, eu falei sobre isso em um texto em que a gente conversou sobre Pierre Bourdieu. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição para vocês darem uma olhada em algumas críticas a essa posição do jurista como tradutor que vende a tradução da linguagem jurídica. Mas esse é um argumento bem comum. Realmente, o advogado ou advogada costumam estar presentes e serem responsáveis pela leitura de vários dos documentos jurídicos e pela resolução de vários conflitos que dependem da leitura e tradução da linguagem jurídica. Mas na próxima pesquisa, a gente vai ver que nem sempre essa figura está presente e que nem por isso a linguagem se torna mais acessível. A pesquisadora Esther Mota publicou em 2018 uma pesquisa que se chama Índices de Complexidade Textual em Sentenças dos Juizados Especiais Cíveis. É isso? Do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. E nessa pesquisa ela avalia justamente a compreensibilidade das sentenças no Juizado Especial Cível. Por que a gente fala aqui do Juizado Especial Cível como um lugar onde talvez o tradutor não esteja presente? Porque nos juizados especiais, não necessariamente o advogado precisa atuar no processo junto às partes. Então, quando a gente avalia aqui a complexidade das sentenças, o que se espera é que essa linguagem seja minimamente compreensível a ponto de as partes poderem ter autonomia. O que a Esther fez nesse caso foi comparar essas sentenças a jornais e revistas de diferentes alcances à população, em termos lexicais. A Esther afirma
que a partir das sentenças avaliadas foi possível perceber um padrão lexical incompatível com a população que aquelas sentenças possivelmente atingiriam. E para fins da pesquisa, o público-alvo foi considerado o cidadão comum brasileiro com uma escolaridade limitada e com pouco hábito de leitura. Ok, eu já sei que a linguagem jurídica é pouco compreensível ao leigo e que muitas vezes ele não vai ter auxílio para traduzir essa linguagem e vai precisar se virar sozinho. Então, o que eu posso fazer, eu jurista, eu que lido com o direito, para tornar o direito mais acessível? E aí que entra a nossa terceira pesquisa. Lá em 1995 foi publicada uma pesquisa que chama On Making Legal Documents Understandable, Objective and Subjective Measures, que significa mais ou menos tornando os documentos jurídicos acessíveis, medidas objetivas e subjetivas. Essa é uma pesquisa da Julie E. Hoey e do Michael S. Wohlgalter. Nesse estudo, os dois pesquisadores queriam descobrir o que dificulta a compreensão dos documentos jurídicos. Nisso, eles perguntaram para os participantes quais eles achavam que eram as características comuns da linguagem jurídica e o que melhoraria essa linguagem possivelmente. Nessa pesquisa, os participantes foram divididos em dois grupos e leram dois diferentes tipos de formulários de consentimento. O primeiro grupo leu um formulário tradicional de consentimento. Então ele tinha fonte Times New Roman, tamanho 10, tinha frases com em média 21 palavras, então frases longas, tinha um tom formal e tinha o uso de jargões técnicos e legais. Esse era o modelo tradicional, foi visto pelo grupo 1. Já o segundo formulário incorporou as sugestões que o grupo tinha dado anteriormente de como a linguagem poderia melhorar. Então ele tinha impressão em fonte tamanho 12, um tamanho reduzido em relação ao outro documento, tinha 227 palavras em 20 frases, com em média 11 palavras cada uma, e um tom bem mais casual. Se tinha um tom, por exemplo, em primeira pessoa, ao contrário do mais formal, que costuma ser em terceira pessoa. E nesse formulário, eles consentiam para participar de uma pesquisa sobre baterias. Nos dois formulários tinha a informação de que essa participação numa pesquisa sobre baterias, que era super perigosa, poderia ser trocada por um sorteio de cartas, bem mais leve, bem mais tranquilo. Dentre os dois grupos, adivinhem quem mais optou pelo sorteio de cartas? O segundo grupo, que tinha as informações de forma mais acessível e pôde então optar pelo sorteio de cartas bem menos perigoso. Esse segundo texto atingiu níveis muito mais altos de compreensão. Ou seja, anota aí, os textos eram bem melhores compreendidos quando mais curtos, com uso de letras maiores, tom menos formal e menos termos técnicos. Então, sobre a nossa pergunta título aqui do vídeo, quem entende o direito? Acho que a gente tem que ver o vídeo do Bourdieu para pensar um pouco sobre isso, mas até agora a gente percebe que o direito não é feito, não é falado para que o leigo entenda. Então, quem entende o direito? Possivelmente os juristas, mas não os leigos. O importante é que a gente saiba e entenda também que é possível, com um passo simples, melhorar a compreensibilidade dos documentos jurídicos que a gente lida no dia a dia, seja como estagiário, como advogado, advogada, e que a gente pode, com algumas atitudes simples, tornar esses documentos muito mais acessíveis. Como eu disse, os links para os dois vídeos que eu comentei vão estar nos cards e também na descrição. Me contem se vocês conhecem mais pesquisas desse tipo, o que vocês acharam dessas pesquisas e, principalmente, me contem aqui, por favor, se alguém já veio perguntar para vocês o que aquele documento significava. Se inscrevam no canal se vocês quiserem receber outros conteúdos como esse. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo e tchau, tchau!